Interessante como o dia começa bem e quando vai chegando no finalzinho da tarde, a temperatura começa a mudar drasticamente. Agora está aí uma aparência de chuva, de tempestade chegando aí. Engraçado que na nossa vida às vezes é assim, né? Tudo bem, tudo tranquilo e de repente lá vem a tempestade. Tem um momento quando você às vezes sai, você olha para o tempo e hoje vai chover, você sai preparado, bota o guarda-chuva na sua bolsa, na sua mochila. Se vier a chuva, você está ali preparado. Mas quando ela chega de repente, sem você esperar, você tem que dar um jeito, você tem que às vezes improvisar, ou você aguarda a chuva passar para você continuar nos seus afazeres, ou você enfrenta a chuva. O problema é que muitas das vezes quando a chuva vai, quando a tempestade vai embora, às vezes deixa um rastro de destruição, de tormento. Na nossa vida também é assim. Muitas das vezes a tempestade ela vem sem que nós esperarmos. A tempestade chega no momento que você não espera. Às vezes vem o desespero, às vezes vem a angústia, às vezes você fica paralisado sem saber o que fazer, não esperava por isso. E o que me chama a atenção é que na Bíblia ela fala também que os discípulos de Jesus enfrentaram tempestades violentas. E de repente não esperavam, porque a Bíblia diz que eles entraram no barco. Provavelmente o mar estava calmo, tranquilo, não havia tempestade, não havia vento. E eles entraram no barco. E numa dessas ocasiões em que a tempestade começou a assolar, Jesus estava dormindo. E eles lá tentando, Jesus dormindo. O vento soprando, Jesus dormindo. As ondas se levantando, Jesus dormindo. O barco sendo levado de um lado para o outro, Jesus dormindo. Que sono é esse? Será que ele estava tão cansado a ponto de não acordar com todo aquele barulho, aquele movimento? Que sono é esse? Será que, sabe, Jesus foi tomado por uma exaustão tão grande que apagou? Não, queridos. Aquilo ali era o sono de quem tem tudo sob controle. Muitas das vezes perdemos o nosso sono diante da tempestade que nos atinge. Muitas das vezes a nossa vida, a nossa rotina, ela muda. Não temos mais foco, não temos mais condições de pensar em nada, de programar nada, desanimamos e se não tivermos cuidado, vem até mesmo a depressão. Mas o que me chama a atenção é que quando eles viram que a coisa estava feia, eles procuraram o homem certo. Talvez você esteja procurando no lugar errado. Talvez você esteja depositando a sua esperança no homem. Talvez você esteja depositando a sua esperança em alguém que, sabe, para você é o super-homem, é aquela pessoa e você acaba se decepcionando, meu querido. Tem um versículo bíblico que diz: maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. Quando os discípulos viram que a coisa estava feia, que não tinha como fazerem mais nada, o que eles fizeram? Jesus. Correram para Jesus, chamaram a Jesus: Senhor, olha por nós. Naquele momento Jesus desperta, tranquilamente, calmamente, antes dele fazer alguma coisa, ele repreende aqueles discípulos, homens de pouca fé. Muitas das vezes está faltando fé na sua vida. Muitas das vezes está faltando, sabe, você depositar a sua fé no Senhor, no nosso Deus, porque você às vezes quer agradar a Deus com obras, você às vezes quer agradar a Deus com dinheiro. Querido, esquece. Quer agradar a Deus? Diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando você tem fé, você deposita a sua confiança no impossível, ainda que o mar esteja revolto, ainda que o vento tenha soprado de tal forma que as águas começam a invadir seu barco.
olha para o céu, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele que vai fazer o mar se acalmar, é Ele que vai fazer a tempestade se acalmar, é Ele que vai deixar a sua vida novamente da forma que ela estava navegando tranquilamente. A tempestade chegou, chega para todo mundo, chega para mim, chega para você, chega para o pastor. Mas o importante, sabe o que é? É como que você vai enfrentar essa tempestade? Com medo? Com medo ou confiando? Confie no Senhor. Confie em Jesus. Teve uma certa ocasião, numa outra passagem, em que os discípulos estavam sozinhos. Dessa vez Jesus não estava no barco, não. Eles estavam sozinhos. E lá vem o vento contrário. O vento contrário. Às vezes já vem, né, na nossa vida aquele vento contrário. Às vezes as coisas começam a ir contra. Você planeja uma coisa, daqui a pouco vem tudo ao contrário, tudo dá errado. E o vento começou a soprar de forma contrária. E os discípulos lá sendo balançados de um lado para o outro. E agora vamos morrer, vamos perecer. Eis que de repente lá vem ele. Oh, glória. É quando tudo parece perdido. É quando tudo parece que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Lá vem ele, andando sobre o mar. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Olha só que mistério. O problema dos discípulos era o mar. O problema dos discípulos era o mar. Aquele momento ali, o problema deles era o mar, que não estava revolto. Mas quando vem Jesus andando sobre o mar, eles se assustam pensando que é um fantasma. Jesus fala assim, ó, tenha bom ânimo, sou eu. Aí Pedro, né, sempre impetuoso, ele diz assim, Senhor, se és tu, olha a ousadia. Você tem que ser ousado às vezes. Tem que ser ousado. Se és tu mesmo, manda que eu vá até ti andando sobre o mar. Jesus gosta de ousadia, disse para ele, vem andando. Queridos, agora olha só o mistério. O problema deles era o mar. E agora Pedro começa a andar por cima do problema. Ele começa a andar por cima do problema. Sabe por quê? Porque estava olhando para Jesus. Enquanto você anda olhando para Jesus, você passa por cima de qualquer problema. Interessante é que o vento continuava soprando. Jesus não repreendeu o vento, não. O vento continuava soprando. Mas Pedro andava por cima do problema, porque estava com seus olhos, com seu foco fixo em Jesus. Quando ele começou a desviar o olhar dele de Jesus e começou a olhar para as ondas, aí a coisa ficou feia. Ele começou a afundar, porque tirou o seu foco de Jesus. Você está afundando, é porque seu foco não é mais Jesus. Você está focando talvez no vereador, no deputado, e não sei em quem mais. E está tirando o seu foco de Jesus. Você tem que olhar para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele, fica seus olhos nele, porque Ele tem poder para repreender o mar, Ele tem poder para acalmar a tempestade, Ele tem poder para virar essa vida, virar, sabe, o que está acontecendo com você. Ele tem o poder de fazer tudo isso passar. E sabe para quê? Para que você chegue do outro lado e cante o hino da vitória. Para que você chegue do outro lado e cante o hino da vitória. Para que você chegue do outro lado e veja, eu passei, eu suportei, eu venci. Sabe o que a Bíblia fala? Sabe o que ela diz? Em Cristo somos mais do que vencedores. Sabe o que é isso? Mais do que vencedor é ser invencível. Ser mais do que vencedor é chegar aonde ninguém chega, através do sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural de Deus, querido, é que Ele quer fazer contigo. Ele quer te levar a esferas imagináveis que você nunca imaginou. Mas você tem que ter fé nele, você tem que andar por fé. Coloca a sua fé em prática e você vai ver quão grande será a tua vitória, em nome de Jesus.